faz uma pessoa olhar para a realidade e pensar: eu discordo, e escolher acreditar em outra coisa completamente diferente? Você já se perguntou por que tanta gente ainda vota no Lula? E não é tão simples quanto burrice e ponto. Aqui vão as 7 razões que explicam por que a pessoa vota em corrupto. Senhoras, senhores, Catarina aqui e vamos direto ao ponto. Mas não esquece de se inscrever no canal e já deixar o like para irritar os petistas. Primeiro motivo que leva alguém a votar no Lula: promessas mentirosas. Vender a esperança. Muita gente vota no Lula porque ainda acredita em promessas que soam boas, mesmo quando já foram feitas antes e não se sustentaram na prática. São discursos que apelam para esperança imediata, soluções simples para problemas complexos. É a ideia de que agora vai. O Lula vende capitalismo na campanha. Ele promete picanha e cervejinha no final de semana. Ele promete prosperidade, ascendência social. O pobre vai andar de avião. Ele promete um sonho. Claro que quando ele chega no poder, ele entrega o oposto. Mais imposto, mais pobreza, a dívida das famílias aumentou e escândalos de corrupção. Ainda assim, para quem está cansado ou precisa de uma melhora rápida, a promessa continua sendo sedutora, mesmo que já tenha falhado antes. É a mesma lógica do jogo do tigrinho ou da Mega Sena, solução fácil e rápida para problemas complexos, e no final quem sai perdendo é sempre quem acreditou na mentira. A crueldade disso é que seria muito fácil chegar aqui e culpar o eleitor, falar: essas pessoas são burras por acreditar na mentira. Mas de verdade, o Estado arranca a perna das pessoas, dá uma muleta e a pessoa que não teve uma boa educação, acorda às 5 horas da manhã para trabalhar ou teve 5 filhos e não trabalha, que mal sabe interpretar um texto, é culpada por querer ter esperança? Eu culpo o sistema e o Estado cruel que se aproveita de vulneráveis e que perpetua a pobreza para tirar proveito disso, que nega educação e incentiva essa política de pão e circo. Segundo motivo que leva alguém a votar no Lula: narrativa artificial. O pai dos pobres. Uma mentira contada 1000 vezes vira realidade. É uma reelaboração na memória dos anos do governo Lula e Dilma. Existe um trabalho constante de construção e repetição de imagem. A ideia do pai dos pobres, que o Lula e a esquerda no geral se preocupam com os mais pobres, que ajudam os mais necessitados. Uma mentira que não se sustenta nos fatos, mas na forma como eles são contados e recontados ao longo do tempo. É aquela lógica de que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. O que acontece é uma espécie de reelaboração de memória. Muita gente passa a lembrar dos anos de governo como melhores do que realmente foram, ignorando crises, escândalos de corrupção e políticas que deram errado. Fica só a lembrança de uma época boa, associada diretamente à figura dele, como se ele fosse o responsável individual por qualquer melhora pontual. Essa narrativa é reforçada por discursos, pela mídia, por apoiadores e até por conversas do dia a dia. Até que vira quase um consenso emocional, e quando alguém vota baseado nessa memória reconstruída, não está reagindo aos fatos, mas à história que foi contada sobre eles. É só ver esses vídeos que a pessoa vai com o microfone na rua e o entrevistado fala: eu adoro Lula, melhorou o Brasil, mas a pessoa pede para citar uma melhoria e o outro trava, não sabe dizer. E eu duvido que você que está vendo esse vídeo pensou: mas o Lula ajudou mesmo os mais pobres. Mas mesmo assim vou trazer alguns dados rápidos. Endividamento das famílias aumentou, falências aumentaram, PIB está basicamente estagnado sem crescimento, enquanto países vizinhos da América Latina apresentam o dobro de crescimento, produtividade do Brasil estagnada. Isso tudo vai piorar se o Lula conseguir aprovar o fim da escala 6x1. E claro, aumento de imposto para pagar viagens da Janja e a corrupção que voltou com tudo. Isso sempre vai pesar mais no bolso do mais pobre. Terceiro motivo que leva alguém a votar no Lula: ser ante o outro candidato. A estratégia aqui é simples: o Lula e a esquerda nunca admitem o próprio erro. Quando estão encurralados e são acusados de corruptos, por exemplo, eles vão, apontam o dedo pro outro e falam: olha, você tá me chamando de corrupto. Eu nem vou gastar saliva negando, mas o outro candidato é literalmente o demônio encarnado, machista, misógino, racista, genocida, fascista, extrema, ultra blaster, megazord, direita. E aí,
na cabeça desse eleitor é: bom, realmente ele é corrupto, mas o outro vai matar toda a minha família, então eu vou votar nesse bandido mesmo, que eu já conheço, e vou levando a vida, né? Fazer o quê? E esse motivo aqui é particularmente um problema, porque uma grande parcela do eleitor do Lula cai nessa narrativa que o outro candidato é o demônio, e é uma prática que estão aplicando já faz algum tempo, já faz algumas eleições que eles usam esse discurso de nem tentar se defender, mas em vez disso xingar o outro. E para você quebrar toda essa mentira que construíram na cabeça dessa pessoa, você vai precisar de muito tempo e paciência. Eu sugiro uma abordagem do tipo: cite uma coisa, sei lá, fascista, por exemplo, já que você está chamando o outro de fascista, que o candidato da direita fez, ou uma proposta fascista que ele defende. O que é fascismo? E fala, não conta. Mas fulano falou XYZ porque eu vi na Globo que ele falou isso. Eu quero que você diga uma ação concreta, fascista, por exemplo, que ele tenha feito. E aí, ou a pessoa vai perceber que ela está repetindo uma mentira, ou vai insistir nisso. E aí você nem precisa perder seu tempo discutindo, porque temos aqui um caso perdido. Acho que eu também podia chamar esse motivo de estratégia do discurso de ódio, porque é basicamente você xingar o outro candidato de tudo quanto é nome e esperar que isso cole na população e, infelizmente, na maioria das vezes, acaba colando. Eu fui candidata a vereador em 2024 e minhas pautas eram contra privilégio, diminuição de impostos, desburocratização, revogaço de leis inúteis, contra a corrupção, transparência. Tudo isso você pode resumir como diminuição do Estado e aumento da prosperidade. Isso que eu vou te contar agora, por incrível que pareça, aconteceu mais de uma vez. Depois de ficar meia hora conversando com o eleitor e explicando porque essas pautas importam mais do que as pautas daquele candidato que promete o impossível e não realiza, como prometer picanha e cervejinha no fim de semana, a pessoa tinha cara de pau de olhar pra minha cara e falar: tá, mas o que você vai me dar se eu votar em você? O que me leva ao quarto motivo: incentivos do sistema democrático. Por que presos votam mais no Lula? Por que quem ganha alguma migalha do governo vota mais no Lula? Os incentivos são esses. É uma compra de voto descarada. O que me leva ao quinto motivo que faz alguém votar no Lula: pessoas iludidas. Um argumento emocional. Tem esse grupo grande de pessoas que vota muito mais com o coração do que com a razão. A pessoa não está analisando dados, resultados ou políticas públicas, ela está reagindo a um sentimento. E quando o voto é emocional, qualquer crítica vira ataque pessoal, qualquer dado vira perseguição. A realidade deixa de ser o que importa, porque o que está em jogo é identificação. E enquanto essa conexão emocional for mais forte do que os fatos, esse eleitor continua votando do mesmo jeito, mesmo que a própria vida não esteja melhorando. E mesmo que você prove por 1 mais 1 igual a 2, essa pessoa ainda vai falar: mas eu gosto dele. É um sentimento quase infantil, o paternalismo que o Estado vai cuidar de você. Eu escrevi um artigo sobre a infantilização do brasileiro, vou deixar o link na descrição. Sexto motivo que leva alguém a votar no Lula: a arrogância moral. Existe um fator psicológico forte aqui, a sensação de superioridade moral. Muita gente de esquerda realmente acredita que está do lado do bem, que ela se importa mais com os pobres, com as minorias, com o mundo que está sendo destruído pelos capitalistas malvadões. Enxerga quem pensa diferente dela como egoísta, frio ou até mal intencionado. Isso cria uma espécie de pedestal moral, onde a pessoa não só discorda do outro, mas se sente melhor do que ele por pensar assim. E quando você se coloca nesse lugar, você para de questionar, para de ouvir, porque na sua cabeça você já está do lado certo, por definição. O Lula entende muito bem isso e sabe explorar esse sentimento. Ele reforça essa narrativa de que apoiar ele é ser mais humano, mais justo, mais solidário. E aí o voto deixa de ser sobre resultados ou políticas públicas, vira uma forma da pessoa reafirmar a própria identidade moral. E tem outro sentimento que leva ao voto do Lula, que é o sétimo motivo: inveja e o nós contra eles. Esse é um sentimento mais silencioso, mais
muito presente, que é o ressentimento com o sucesso dos outros. Em vez de olhar para alguém que prosperou e pensar, como eu faço para chegar lá? Muita gente passa a enxergar quem deu certo como privilegiado, explorador ou injusto. E aí entra um discurso político que valida exatamente esse sentimento, coloca ricos contra pobres, sucesso contra injustiça, direita contra esquerda, nós contra eles. Homossexuais contra héteros, negros contra brancos, mulheres contra homens, como se alguém só pudesse crescer tirando de outro. O Lula e a esquerda transformam frustração em pauta política, prometendo corrigir desigualdades na prática, tirando de quem produz para redistribuir, que na verdade vai para o bolso dos amigos políticos. Só que isso é sedutor para quem se sente para trás, porque em vez de exigir crescimento, esforço ou mudança, oferece uma espécie de compensação emocional. Não é que você não venceu, é que eles não deixaram. E esse tipo de narrativa, que é esse sentimento de ódio e inveja, prende a pessoa nesse lugar em vez de ajudar ela a sair dele. Ah, Catarina, mas assim parece que só a esquerda tem problema. Sua análise é completamente enviesada, não tem nenhuma fonte que corrobora com tudo isso. Que bom que você mencionou isso, porque sim, tem um estudo, eu vou deixar a fonte na descrição. Nessa pesquisa foram feitas várias perguntas para mais de 60 mil pessoas e o jeito que a pesquisa fez foi interessante, porque depois de colher todos os dados sobre saúde mental do indivíduo, que ele próprio respondia, a última pergunta foi: qual a sua posição política? E olha que surpresa! A grande maioria que respondeu ser infeliz e ter problemas de saúde mental foram pessoas da esquerda, enquanto a direita relata mais felicidade e uma excelente saúde mental. Dá pra ver aqui no gráfico que você tem mais de 100%. Os entrevistados podiam escolher mais de uma resposta, o que só confirma que não tem como tentar desqualificar o estudo, porque isso aqui foi a resposta das próprias pessoas. Só 20% dos liberais, e liberal aqui é a esquerda dos Estados Unidos, só 20% diz ter uma excelente saúde mental, enquanto 51% dos conservadores, amplamente falando aqui a direita dos Estados Unidos, relata uma saúde mental excelente. Esse estudo é muito bom e eu podia fazer um vídeo só analisando esse resultado. Deixa nos comentários se você quer ver isso. Se você entendeu e concorda com tudo isso, a questão mais importante do vídeo é: o que fazer agora? Se você está aqui assistindo esse vídeo, eu vou supor que não quer ver o Lula há mais 4 anos, certo? Certo. Então, o que você pode fazer para evitar isso? Para fazer com que menos pessoas votem no Lula e a gente tire esse rato da presidência? O Lula ganhou a última eleição por 2 milhões de votos. Só no estado de São Paulo tivemos 8 milhões de abstenção nulo e branco. Se você estava pensando em não votar, eu espero que depois de ver esse número você repense e vote. Arrasta mais uma pessoa que não ia com você, ou 2 ou 3. Eu considero para o futuro do país e, consequentemente, como isso afeta a minha vida pessoal, que a coisa mais importante de 2026 é tirar a esquerda do poder. Se eu não acreditasse nisso, eu estaria fazendo outra coisa agora e não dedicando meu tempo e dinheiro fazendo esses vídeos e outros e disseminando ideias. A questão é: qual o jeito mais eficaz de alocar seus recursos, tempo e dinheiro para contribuir de alguma forma para que o Lula saia do poder? Eu não posso exatamente responder por você, mas posso te dar algumas ideias. Primeiro, não perca tempo discutindo com petista com quem já decidiu que vai votar no Lula e que não vai mudar de ideia. Valorize o seu tempo escasso. Se seu parente ou amigo fala: eu vou votar no Lula, e não importa mostrar dado, mostrar provas de corrupção, não importa quanta saliva você gaste, ele não vai de jeito nenhum mudar de ideia, só aceita, fala beleza e parte para outra. Segundo, quem vai votar branco ou nulo ou não votar? Esse ainda vale a pena tentar conversar. Aí eu diria que a estratégia mais eficaz não é falar: ah, mas o meu candidato é isso ou aquilo. Eu prefiro a estratégia do sorvete de limão e de fezes. Ok, você não gosta de limão, mas o outro é fezes. Se o Lula ficar mais 4 anos no poder, ele vai colocar até 4 ministros no STF, e aí acabou.
Se eles já estão passando por cima da lei agora, imagina o que vão fazer com mais 4 com eles com poder. E aí não tem nada a ver com a narrativa de ódio que a esquerda usa, porque eles criam uma ilusão, uma mentira de fascista, genocida. Não é o que eu tô falando pra você fazer aqui, é usar dados reais, é conversar com a pessoa. Não é só xingar o outro lado sem mostrar nenhum dado, nenhum fato. Mostra o caso do Banco Master, a pessoa pode até simpatizar um pouco com o mentiroso pai dos pobres. Mas olha o que o judiciário está fazendo, olha o INSS, não dá para defender isso. Acho um ponto em comum. Falando em ponto em comum, eu tenho um vídeo muito bom sobre como convencer alguém. Vai estar em algum lugar aí na tela e na descrição. Terceiro, informação descentralizada e distribuída. Não deve, de jeito nenhum, ser subestimado. O que tirou o PT do poder em 2018 foi a força da internet. Escreva um artigo, faça um vídeo, faça um post no Instagram, no X, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn. Compartilha no Stories do WhatsApp. Isso faz uma diferença absurda e é o maior trunfo contra a esquerda. 4. Catarina, eu não quero conversar com ninguém, eu não convenço ninguém, não gosto de me expor, não quero fazer vídeo. Tudo bem. Então ajude e apoie alguém que está se dedicando a isso. Seja apoio financeiro, seja compartilhando conteúdo que você gostou, seja dando like, comentando, se inscrevendo no canal. Aliás, já fez tudo isso aqui? Mas falando sério, pode ser o meu e de outro criador de conteúdo que você acompanha ou vários. Isso realmente faz diferença. Às vezes eu fico meio desmotivada para gravar um conteúdo, porque eu não vou mentir, dá um trabalho do caramba. E às vezes o vídeo que você se dedicou dias fazendo dá 100 views. Mas aí eu vejo um comentário legal e a motivação vai lá pro teto. Aí eu paro de reclamar e faço. É muito bom ver um comentário legal, ou alguém que agiu o seu trabalho tão bom e voluntariamente resolveu doar R$10 pro projeto. Daquela motivação ajuda mais longe. Então pode parecer pequeno, mas confie em mim, não é. E o quinto ponto é, o foco é tirar o Lula do poder, mas não devemos esquecer do legislativo. Procure candidatos bons a deputado federal, estadual, senado. Os políticos sabem que o brasileiro é mais de direita, é mais conservador e defende liberdade. Anos de eleição, o que mais aparece é candidato de esquerda usando verde e amarelo, que nunca falou um A contra o Lula ou contra o STF, querendo enganar o eleitor. Volta para o que falamos no começo do vídeo, o eleitor que vota porque a pessoa prometeu X ou Y. O candidato PET, o candidato esporte. Só que depois de eleito, esse candidato, esse mandatário agora, vota para aumentar o próprio salário e os impostos que você paga. E na real não tá nem aí para mais nada. Pesquisa bem quem você vai votar e quem você vai apoiar e ajude a sua família a decidir isso e não seja enganada. Quer uma ajuda para isso? Entre no nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar aí na descrição. Estou pensando em fazer uma lista com alguns candidatos bons, de verdade, de outros estados. E acho que agora eu vou ter que fazer. Eu vou enviar no grupo, então entra aí ou me segue no Instagram para não perder nada. É catarina.donato. A esquerda tem uma estratégia boa, eu não vou mentir. Tem a máquina na mão, mas vou te falar que eu tenho acompanhado as notícias e opiniões de gente que entende mais do que eu. E eu estou otimista. Se tivesse desistido, eu não estava mais aqui, né? Mas essa mudança que queremos ver depende de mim e depende de você também. Melhor fazer a nossa parte agora para não nos arrependermos depois. Mesmo que a gente não consiga, pelo menos eu vou deitar a cabeça no travesseiro tranquila à noite, porque fiz a minha parte. Por esse vídeo é isso e até a próxima.